está regulamentado o adicional de compensação por disponibilidade militar. Estou falando aqui do decreto 10471 de 24 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial de ontem. Fica comigo que você vai saber tudo sobre esse decreto hoje. Pode chamar a vinheta aí. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e temos também o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Conheça meu site, augustolaitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevante os nossos vídeos e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, às 21 horas, teremos a nossa live da semana aqui no canal. É aquele tempo onde a gente conversa, onde vocês trazem as suas dúvidas e a gente conversa sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Quinta-feira, às 21 horas. Vamos ao assunto de hoje, adicional de compensação por disponibilidade militar. Esse adicional foi criado pela Lei 13.954 e tinha um artigo lá, no artigo 8º mesmo, um parágrafo que entregava para a regulamentação. E essa regulamentação até então não havia ocorrido. A Lei 13.954 ela é do dia 16 de dezembro, foi publicada no dia 17 de dezembro e já no contra-cheque de janeiro esse adicional foi implementado para a maior parte dos militares e pensionistas que preenchiam aqueles determinados critérios. Então foi um adicional criado no ano para valer já no mês seguinte do ano seguinte e não deu tempo de ser feita a devida regulamentação. E ela saiu agora com o decreto número 10471 do dia 24 de agosto. Vamos lá. Vamos começar pelo conceito. O adicional de compensação por disponibilidade militar, ele existe pela disponibilidade daquele militar naquele momento ou a disponibilidade que já houve, a disponibilidade presente ou a disponibilidade passada. Tanto que esse adicional ele é pago também a militares inativos e também às pensionistas. Mas a fundamentação é pela disponibilidade e pela dedicação exclusiva. E esse decreto vem nos dizer que quando um militar está ocupando um determinado cargo civil, não há prejuízo na sua disponibilidade nem na sua dedicação exclusiva para a finalidade de recebimento desse adicional. Aquele militar médico que exerce as funções em uma das Forças Armadas e exerce, por exemplo, medicina em um hospital público, também não há nenhum tipo de prejuízo para a finalidade de recebimento do adicional de compensação por disponibilidade militar. Ele não está menos disponível, por exemplo, por estar atuando em um outro hospital. Os afastamentos temporários, remunerados ou não remunerados, também não são considerados para fins da percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar. Ou seja, mesmo com esses afastamentos previstos em lei, o militar continuará fazendo jus a esse adicional. A questão certamente mais polêmica aqui, mas o decreto se limitou a basicamente repetir os dispositivos lá da Lei 13.954 que estão no artigo 8º e seus parágrafos. O artigo 3º do decreto nos diz que o adicional de compensação por disponibilidade militar ele não é acumulável com o adicional por tempo de serviço previsto lá na medida provisória 2215. Nós sabemos que tem havido muitas ações judiciais de militares e de pensionistas querendo justamente a acumulação e muitas delas têm tido êxito. Agora, o artigo 3º, parágrafo 1º do decreto nos diz o que é o conceito de mais vantajoso. A lei dizia que deveria ser pago o adicional mais vantajoso, ou adicional por tempo de serviço, ou adicional de compensação por disponibilidade militar. Aqui o decreto nos detalha que mais vantajoso é o mais vantajoso financeiramente, o de valor pecuniário mais elevado. Também no mesmo artigo do decreto temos um parágrafo que diz que quando o valor previsto para o adicional de compensação por disponibilidade militar for exatamente igual ao que aquele militar ou pensionista deveria receber de adicional por tempo de serviço, entre pagar disponibilidade e pagar tempo de serviço, será pago o adicional de compensação por disponibilidade militar. Da mesma forma que a lei e o decreto não permitem a acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço, eles nos dizem que não é possível a acumulação dos percentuais previstos lá na tabela do anexo 2
da Lei 13.954. Ou seja, nós temos ali suboficial, 32%, segundo tenente, 5%, primeiro tenente, 6%. O militar, então, não pode receber 32% de suboficial, chegou a segundo tenente, vai receber mais 5%, vai receber mais 6% de primeiro tenente. Então, ele também não é um adicional cumulativo dentro da própria tabela. E qual é o percentual que deve ser pago? Então, se esse militar chegou, por exemplo, a segundo tenente, ele é egresso da carreira dos praças. Então ele chegou a ser segundo sargento, primeiro sargento, suboficial e agora ele é segundo tenente. Ele vai receber agora, como segundo tenente, apenas os 5%? Não, ele vai receber o maior percentual que ele já poderia ter recebido na carreira, ou seja, os 32% de suboficial. E o adicional de compensação por disponibilidade militar, ele vai incidir sobre o soldo. Todos perguntam se é sobre a remuneração, se é sobre o soldo. Então, o adicional de compensação por disponibilidade incide sobre o soldo militar. E qual é o soldo que deve ser considerado? Se o militar foi promovido na reserva, recebe proventos de reforma mais elevados, nada disso é considerado para o posto sobre o qual incide o adicional de compensação por disponibilidade militar. Da mesma forma, aqueles militares que contribuíram para que as suas pensionistas recebessem um posto acima, 2 postos acima, esses postos acima também não são considerados. Sim, o último posto que aquele militar esteve na ativa. E quem não pode receber o adicional de compensação por disponibilidade militar, nós tínhamos lá no artigo 20 da Lei 13.954 uma lista de pessoas que não poderiam receber o adicional de compensação por disponibilidade militar exatamente por falta de previsão legal. Havia uma lista com várias leis. O decreto aqui apenas detalha quais leis são essas e a quem elas se referem. Ali os veteranos de guerra, os ex-combatentes de determinadas leis mais antigas, das leis mais novas, os militares da Força Expedicionária Brasileira, os militares da Guerra do Uruguai e Paraguai, os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, capazes, incapazes, e os anistiados políticos da Lei 10.559, assim como os anistiados políticos civis da Lei 8.878, há vedação expressa para não receberem esse tipo de adicional. Acontece que não houve vedação expressa para receber esse adicional de compensação por disponibilidade militar para os anistiados políticos da Lei 6.683. Então, para esses não há vedação expressa, nem pela Lei 13.954, nem pelo Decreto 10.471. Esse foi o vídeo de hoje, senhores. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais. Nós temos o meu Facebook, temos também o meu Instagram, o @AugustoLeitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar. Não se esqueça, na próxima quinta-feira, às 21 horas, teremos a nossa live da semana. É aquele momento onde nós conversamos, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, bem mais à vontade. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nosso conteúdo, como relevantes nossos vídeos e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, todos que puderem ainda, fiquem em casa, fiquem com Deus.